Na quinta-feira, tendo o jogo do Santos no domingo, sendo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas precisando do resultado, 0 rotação. Eu sei que o homem é português, a rotação não é portuguesa, mas 0 rodízio, 0 poupar, ou não? Como é que você vê isso aí? Ou tem algum jogador? Depende muito. Depende muito da questão da fisiologia do atleta. O Cruzeiro ele tem um desafio muito importante no domingo contra o Santos. Lembrando que o Cruzeiro joga na quinta-feira. Então, o tempo de descanso do Cruzeiro, na verdade, são apenas 2 dias, né? Até o compromisso diante da equipe do Santos e ainda com uma viagem no meio, né? Que é uma viagem para Maceió. Então, CJ, eu, honestamente falando, eu mesclaria contra o CRB. Sério? O time do Cruzeiro, ele tem que dar conta do CRB, CJ. O time mesclado do Cruzeiro, ele tem que dar conta de jogar contra o CRB, CJ. Com todo respeito, mais uma vez, viu, Gris? Ao CRB, mas não dá, gente. Sempre é um mas. Não dá pra gente normalizar o Cruzeiro mesclado, não conseguindo fazer um gol sequer na equipe do CRB. Dá, porque aí aconteceu isso quarta-feira passada. Foi mesclado, sem Christian, sem Matheus Pereira, sem Vidalba. Dois jogos seguidos pra mim já é demais, né? E, CJ, tá muito claro que o foco é o Campeonato Brasileiro. Não tô nem falando aqui com relação a título do Campeonato Brasileiro, tá? Mas a questão do Cruzeiro é ficar entre os 4 primeiros do campeonato e conseguir sua classificação direta. E sim, gente, o torcedor do Cruzeiro chia, faz biquinho, mas a verdade é que ficar entre os 4 ou até mesmo 6 primeiros do Campeonato Brasileiro é mais fácil do que tentar ou arriscar tudo numa Copa do Brasil. Então, contra o CRB, a gente ainda falou aqui, cara, o Cruzeiro ainda deu uma sorte, porque ele pode tentar aí fazer um controle de gestão de grupo justamente diante de uma equipe da segunda divisão, e é verdade, o Cruzeiro tem que se aproveitar disso. O jogo importante do Cruzeiro na semana é contra o Santos. É para se manter na liderança, é para fechar o primeiro turno com 40 pontos, CJ. É muito significativo o Cruzeiro tentar fechar o primeiro turno com 40 pontos. É muito significativo, CJ. Há quanto tempo o torcedor do Cruzeiro não tinha essa sensação de estar no bolo, de poder conquistar o Campeonato Brasileiro? Então, assim, por mais que a minha opinião seja impopular, mas com todo respeito, eu não tô nem aí pra Mas isso. é que quando você fala, isso. Até para tentar, talvez o problema esteja em quem escuta, aí no caso eu. Quando eu vejo o senhor falando dessa forma, me vem à mente, e a interpretação é minha, você vai falar, você está equivocado, é de que o Cruzeiro está defecando e locomovendo para a Copa do Brasil, e que se passar, ok, que se não passar folhas, que o principal é só domingão contra o Santos mesmo, e é lá que é o foco. Não é... O problema sou eu. Não é com essa expressão exata. Mas é isso? Mas o Cruzeiro tem um foco. O objetivo do Cruzeiro é o Campeonato Brasileiro, CJ. Não, isso o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ainda dá tempo de focar nos dois. Também se tiver que priorizar um jogador ou 2 que está com grandes problemas físicos, porque o Cruzeiro joga agora contra o CRB. Na semana que vem tá livre. Exato, e joga depois no domingo contra o Santos. Depois ele volta a jogar na outra segunda-feira contra o Mirassol. Então, assim, se você não tem ninguém ali naquele limite ali para uma possível lesão ou alguém que não está se arrastando em campo, aí tudo bem, você tira. Mas eu acho que esse jogo específico dá pra ir praticamente com força máxima. Ô, gente, o Gabigol não pode jogar. O Gabigol não pode jogar contra o CRB? Poder pode, mas... Não, o Gabigol não pode, porque se ele não puder jogar contra o CRB, gente, com todo respeito. Pode, mas você assim, mesmo é o que mais defende a diferença entre ele e Matheus Pereira. Sim, mas Pereira há riscos, claro que há riscos nas decisões. Mas o Matheus Pereira inteiro, pra que você vai tirar o Matheus Pereira? Mas ele tá inteiro? A pergunta é essa. Ele não vai estar inteiro? E se ele jogar contra o CRB, ele vai estar inteiro contra o Santos? Eu acho que dá, porque já existe, o Cruzeiro está fazendo um revezamento. Sim, o Cruzeiro tem feito um revezamento. São poucos jogadores que têm jogado todos os jogos. E no caso, Fabrício Bruno, Romero e Caio Jorge. Eu faria só 2 trocas, tá? Falando em mesclar, eu só faria 2 trocas. Vê a situação do Lucas Silva e do Christian, que já foram poupados, inclusive, mas eu acho que eles estão sofrendo, principalmente o Lucas Silva está sofrendo um pouco mais fisicamente. Eu colocaria o Eduardo e colocaria o Gabriel Barbosa na do Matheus Pereira ou na do Caio Jorge, tá? Seriam as trocas que eu faria. Eu colocaria os 2 no time para tentar dar um frescor maior para a equipe.
Mas aí, eu sei que a minha opinião é impopular. Pro torcedor do Cruzeiro, ele quer que esses 11 titulares joguem e façam muitos gols e se classifiquem diante do CRB lá no Rei Pelé. A sua fala mudou um pouco. No início parecia que você queria que colocasse todo mundo. Mesclar Agora, mesclar pra mim é 2 ou 3, gente. Pra mesclar pra mim é 2 ou 3. E aí, esses 3 seriam? Claro que depende da Não, fisiologia, ok? eu falei de 2. Eu falei de 2 que eu faria. O terceiro... Que era o Gabigol no lugar de quem? Ou do Caio ou do Matheus. Tanto faz. E o outro era? A situação do Lucas Silva, principalmente. Pra colocar o Eduardo. Tá. E aí, Grice? Você não vai entrar nessa resenha ou você quer que eu te faça outra pergunta? Se você quiser... Eu já falei aqui que pra mim a Copa do Brasil deveria ser a prioridade do Cruzeiro, embora eu entenda que não seja. E não é. Mas pra mim deveria ser. Pra mim o Cruzeiro precisa jogar com força máxima e se classificar diante do CRB. Prejuízo que causaria para o Cruzeiro uma eliminação para o CRB nessa altura do campeonato. Não que o Cruzeiro não tenha condição de rodar alguns jogadores e vencer o CRB, é óbvio que tem. Eu concordo com o Cabido, o time reserva do Cruzeiro ele tem que competir com o CRB. Mas você, querendo ou não, aumenta as chances. A cada jogador que você vai tirando, que você vai tocando, você está aumentando a chance da zebra acontecer, né? E não acho que deve ser o caminho que o Cruzeiro deve escolher nessa altura do campeonato. O Cruzeiro tem 2 competições só, ele vai ter ali na frente uma data um pouco maior para começar a descansar um pouco mais seus jogadores em determinados momentos em relação aos concorrentes. Enfim, acho que tem que ser força máxima ou perto disso. É claro que você tem algum jogador que está correndo risco, que está muito próximo de estourar e tudo, não tem porquê. Em jogo nenhum você arriscar esses caras, a não ser que seja a final da Champions League. Você vai lá e vai colocar todo mundo para jogar, mesmo que o cara não esteja 100%. Mas, em geral, estando todo mundo em condição de jogo, acho que precisa jogar todo mundo. E aí, se for o caso, você gera mais um pouquinho contra o Santos no final de semana, que é outro jogo que o Cruzeiro tem condição de vencer, mesmo gerindo alguns jogadores. Quanto menos gerir, melhor nessa altura do campeonato. Mas se precisar, tanto contra o CRB quanto o Santos, eu acho que é possível fazer.